nossos encontros nas quartas-feiras sempre são encontros bem leves, bem colaborativos, que eu acho muito rico isso, como quando a gente tem a oportunidade de discordar, de concordar, de trocar mesmo. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante na criatividade, na vida, que é como você vai lidar com as críticas. As críticas, elas são inevitáveis. E aí, o que você vai fazer frente a essas críticas? A arte chegou muito tarde, eu poderia estar vivendo da minha arte há muitos anos. Só que você escuta, ninguém vive de arte. Deixa eu chamar a Mari aqui de novo. E aí eu estou lendo um livro, esse livro está me ajudando muito sobre criatividade, além, né, de tudo que eu tenho vivido, de todo aprendizado que eu tenho colhido nesses anos, desde 2020. Mas uma coisa crucial na minha jornada foram como palavras positivas, como palavras das minhas amigas, a Shirley está aqui, foi uma das pessoas que mais me incentivaram quando eu comecei, que você ter esse número de pessoas que vai olhar para você e vai te ajudar a encontrar aquilo que já está dentro de você, para você não abandonar, isso é crucial. Porque às vezes você não consegue se enxergar, você não consegue perceber aquilo que você carrega de legal, de bom, de diferente do mundo. Porque às vezes a gente se anula porque, não estou vendo, eu não estou vendo, ninguém está fazendo. Então não vou fazer porque ninguém está fazendo. Né? E infelizmente a gente foi criado para pensar no fazer. Então, o que você quer ser quando crescer? É o seu fazer. Mas a gente foi chamado para ser. Né? Eu sou a Luísa, eu sou única, né? E às vezes a gente fica naquela coisa, será que eu estou sendo arrogante? Não, você é único mesmo. O que você foi chamado para fazer? O que só você consegue fazer do seu jeitinho? Por quê? Você nasceu em um local, nasceu em um país específico, com os pais que você tem, e a gente ressignifica tudo isso e vai conseguir extrair algo bom disso tudo. E uma frase que eu destaquei aqui, que muitas das vezes é o que meu ápice de sabotagem, já conseguiu voltar. Uma frase que eu vi aqui, que é um ápice para mim de autossabotagem, é: o que mais nos assusta é a possibilidade de sucesso. Às vezes essa frase, para mim, Mário, não sei se para você porque eu vi essa frase: o que mais nos assusta é a possibilidade de sucesso. Às vezes o sucesso me leva para um nível de autossabotagem imenso, que eu fico sempre olhando de longe o que eu quero. Parece que eu nunca posso chegar porque eu mesma não é ninguém. São as palavras que eu fui recebendo. Então, às vezes, é mais fácil você lidar e acostumar com o fracasso, ou você se isolar e se fechar no seu casulo para não se destacar naquilo que Deus chamou para fazer. E é uma zona de conforto, né? Do que você romper essa barreira. O sucesso, ele tá ligado a lealdades familiares também, né, Lu? Então, assim, às vezes os teus pais não conseguiram crescer, tua família não conseguiu crescer, e aí você acaba estabelecendo limites muito altos para você, e quando você se vê na iminência de estar crescendo e de estar conquistando, é uma lealdade invisível. É como se você, no seu interior, você não tivesse autorização para crescer. E aí o que acontece? Você está se sabotando, comparando, como se o casamento, como se você casasse para se separar, entendeu? E a gente vê isso até com jogadores de futebol, que, cara, o cara faz maior sucesso, tem tudo, e de repente começa a fazer um monte de coisa, porque ele está se boicotando, porque ele não dá conta de ter sucesso. Não é consciente, mas é como inconscientemente, como se ele estivesse traindo os pais, traindo a família, entendeu? Então, assim, o sucesso é uma coisa realmente que a gente às vezes pensa, é uma coisa muito simples, não é simples. Porque muitas vezes tem muitas coisas emocionais ali, muitas questões envolvidas. Entendeu? Hoje o tema, né, é sobre críticas, e eu achei que é muito assim, essencial para a gente separar quais são as críticas construtivas, porque eu acho que a crítica é essencial para a gente se melhorar, né? Eu acho que a pessoa que chega no ponto de não preciso de ninguém e nada,
eu acho que chega no nível de arrogância e não consegue crescer mais para lugar nenhum, né? E tem a outra crítica, que é a crítica destrutiva. E eu achei interessante como o livro apresentou, depois eu vou colocar no meu próprio Instagram o livro que eu estou focada estudando, que está me ajudando muito nessa área de criatividade. E aí ela apresenta a crítica construtiva como útil, que é necessária, e a crítica destrutiva ela apresenta como críticas que te humilham. Então, nenhuma pessoa que vai querer te dar uma... Tem gente que fala assim, ai, tá tão feia hoje, ai, tô brincando. Mas, na verdade, a pessoa às vezes está com inveja e quer te levar a um desconforto. Porque você, com certeza, vai se orgulhar daquilo que você está produzindo, né? Porque você vai ter ali uma evolução. Na minha vida, assim, eu fui... Na verdade, eu como hoje sei, né, que sou uma pessoa fleumática por causa da minha amiga Shirley ali, que se vocês quiserem saber sobre temperamento é com ela que vocês têm que focar ali. Eu me acostumo fácil com as minhas zonas de conforto. Se me deixar parada no backstage, eu amo isso, eu amo estar invisível. Só que chega uma hora que Deus ele te impulsiona para você fazer aquilo que você foi chamado a fazer. E existem várias situações que ele te leva para isso, né? As famosas zonas de expulsões que você tem que fazer e não tem jeito. No meu... Olha, eu vou te falar que o podcast, para mim, é uma grande experiência, porque eu, na verdade, nunca não acreditava que aconteceu tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, que, por exemplo, eu quero aprender inglês, eu quero aprender a tocar violão, eu quero fazer tem algum projeto. A gente precisa entender que existe um passo a passo, que existe um início. Então, eu acho que o que causa muita frustração no ser humano, de modo geral, é que a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo já, a gente já quer chegar e já ser o top das galáxias. Mas quando você vai aprender a fazer bolo, primeiro você tem que aprender a misturar a manteiga com açúcar, depois você coloca a gema, né? Aí você vai fazer um bolo solado, aí depois você vai aprender que você tem que fazer a cobertura, como faz a cobertura. Então, eu acho que a gente precisa entender esse passo a passo e que nesse passo a passo a gente vai errar muito e estamos passíveis de críticas, sim, né? Então, eu acho que a gente saber trabalhar com a frustração, entendeu? E a gente entender que, na verdade, a frustração, na verdade, ela é uma grande treinadora. E aí, não sei se você vai colocar isso, eu estou me adiantando, né, daquela coisa da crítica construtiva. Sempre procuro saber quando eu faço um vídeo, quando eu faço um podcast, quando eu faço alguma coisa, uma delas é a Luísa, eu falo que ela é minha personal. Lu, e aí, ficou bom? O que você achou? E o português está legal? E o tema? E o título? Então, eu acho muito importante, eu acho que a crítica construtiva ela tem um papel muito importante nesse nosso caminhar, nessa nossa caminhada aí, até a gente chegar ao nosso objetivo. Uma coisa que ele apresentou é sobre anotar as frases que mais te incomodam. Porque às vezes alguém falou alguma coisa, a gente fica ali ruminando, a gente fica com aquela coisa assim, martelando. E às vezes é necessário que a gente coloque no papel, até para a gente racionalizar. Peraí, mas o fulano falou isso, mas será que isso tem fundamento? Porque às vezes aquilo ali só serve para impedir que a gente avance e a gente não raciocina exatamente o que a pessoa quis dizer. Acho que é uma coisa muito importante a gente separar a crítica ao trabalho daquilo que é a crítica pessoal. Porque nem sempre o que a pessoa está criticando, ela está criticando, de repente, uma coisa que você fez, né? A crítica é ao projeto, é aquilo que você está fazendo, mas não é uma crítica pessoal. Ela está criticando a você, ela está criticando as suas habilidades. Então, assim, a gente também precisa ter esse autoconhecimento. E a gente precisa saber separar as coisas. Porque senão a gente vai se magoar com tudo. E a gente precisa avaliar esses pequenos começos. Porque às vezes a gente ignora esse pequeno começo, que é chegar lá no pódio, já vou chegar já conquistando o Prêmio Internacional da Arte.
E aí ignoro meus primeiros traços, né? Ou me comparo com outras pessoas que não fazem a arte, nunca, né? Ninguém compara, ninguém para pensar, ou por não esperar o processo de amadurecimento, então você descarta porque igual aquele trabalho de escola que a gente faz, achou um lixo, joga na lixeira, mas não refaz, não pega o trabalho e aperfeiçoar o trabalho. E é isso que é importante, né? Você olhar seu pequeno começo com o meu pequeno começo. Não vou desprezar, vou cuidar com carinho, porque dali vai nascer a minha árvore. Então, essa é a minha semente que Deus plantou no meu coração. Pode ser diferente, pode ser única, ninguém fez, mas Ele me deu a visão e Ele vai garantir, porque Ele está com a gente, né? E aquilo que a gente comentou, né, numa das aulas do grupo de criatividade, e que eu achei, uma vez eu tive uma aula, que eu achei exatamente isso, que quando você tem um tela branco, às vezes você tem um ponto ali, você tem algumas manchas. Então, para quem é leigo, vai olhar aquilo ali e vai falar, gente, isso aqui tá horrível. O que isso aqui? Isso aqui não quer dizer nada. Mas para o artista, para o pintor, para aquele que está, ele já tem aquela paisagem, ele já tem aquela já está dentro dele. Né? Aquilo, a tela já está, só que se a gente for olhar, uma pessoa que está naquele processo de construção, naquele processo de criatividade, naquele processo de nascimento daquela obra. Com certeza a Mona Lisa não nasceu Mona Lisa. Ela nasceu com algumas pinceladas. Então, é isso. Aí você imagina, você está começando um trabalho e, de repente, alguém começa a te criticar, então, Mona Lisa não ia nascer, né? Porque se a gente for... Se todos os artistas, todas as pessoas que vão começar uma obra, né, no início elas dessem ouvido, então não sairia nada. E quanta coisa linda que nasce do ser humano, por causa dos dons, dos talentos que Deus deu pra gente, né? Eu acho que uma obra é exatamente isso. Você já viu na sua mente, você materializa. Eu acho que quem cria contos, quem escreve, quem gera, tudo que a gente gera na nossa mente, na nossa visão, ao chegar a materializar, é porque você viu primeiro. Aquilo ali está gerando dentro de você primeiro, para depois você colocar para fora. Então, por que a gente não está gerando vida? Né? Porque a vida que a gente está gerando não é para a gente, é para o outro. E às vezes a gente vive essa vida isolada de tipo, eu quero conteúdo do outro, tá? Cadê o seu conteúdo para o próximo? Eu acho que isso é muito interessante, né? Onde estão os dons e os talentos que Deus te deu, e são teus, e que o mundo anseia por isso. Porque o mundo anseia pelos talentos que Deus nos deu. A gente entende que a gente nasceu com um propósito divino. Então, a humanidade, existem pessoas que estão esperando pelas respostas que estão dentro de você. E isso é muito maravilhoso. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando no bebê que anda gerando no ventre da mãe. Quer dizer, o maior artista é Deus, porque ele fez esse mundo lindo. Ele nos fez com uma inteligência, com uma criatividade, com uma... Outra coisa também que você está falando sobre a inspiração. O podcast é muito engraçado. Engraçado em que sentido, né? A coisa da inspiração. Às vezes eu estou na rua e começo a ver aquilo e eu falo, gente, eu tenho que escrever, e eu começo a escrever. Às vezes eu estou na rua, pego o celular e que me vê aquela ideia, aquela inspiração. Às vezes eu estou no carro, aí eu ando com papel e caneta no carro, porque eu falo, gente, veio agora, correndo, tem que escrever, porque isso vai dar um podcast. Então é isso, é essa inspiração e é esse mover aí, né, que Deus faz. E só mais uma coisa, lembrei. Isso que você estava falando sobre da gente também levar vida para as pessoas. Uma vez eu ouvi uma pastora dizendo que ela estava chateada da vida, e aí falou com a pastora dela, ela falou assim, olha só, já que sua vida não está prestando para você, então vai ajudar outra pessoa que quiser, ela não presta para você, mas não pode para o outro. Então, acho que é isso, né? A nossa vida tem um propósito. Ela não tá... Ver uma carta para o crítico. Eu achei isso fundamental. Legal! Uma carta, mas não pode. É terapia.
não pode entregar a pessoa. Tarefa de terapia. Tá legal. Depois rasga e joga na lixeira. Seu coração vai estar limpo, você vai ressignificar tudo e vai dar tudo certo. Só não pode parar de produzir. Faça a sua arte independente de qualquer coisa. Independente de qualquer crítica, você vai fazer a sua arte, porque é a sua arte que vai te curar. Então, o seu podcast, as mensagens que Deus tem despertado em você que vai te curar. É no processo, não vai ser a crítica que vai te curar. Não vai ser nada disso. Vai ser você persistindo, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, que vai te curar das dores, vai te curar de tudo que você tem para ressignificar na sua vida. Seja gentil com você, porque às vezes a gente é gentil com todo mundo, menos consigo. Faça checagens para se acolher. Então, é isso, né? Você, peraí, essa crítica, a pessoa me criticou, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu checar essa crítica. Deixa eu me acolher aqui, porque eu não sou... Teve uma vez que a gente estava conversando e você falou uma coisa que eu levei para minha vida. A pessoa falou, eu não sou isso, então vida que segue. Minha vida vai seguir, porque eu não sou. Se eu fosse, beleza, ia condizer ali com aquilo que realmente eu sou, que preciso melhorar, que a gente precisa melhorar o tempo inteiro. Mas se eu não sou aquilo ali, vida que vai seguir. Precisa ser muito honesto com a nossa vida, com a nossa arte. Até porque a gente tem uma vida só. Se a gente se bloquear por cada crítica que vier, a gente vai passar uma vida em branco só para corresponder porque o outro não gostou. Só que a vida é sua, as horas são suas. Você vai perder tempo em não cumprir aquilo que você foi chamado para fazer porque o outro te criticou. Não faz muito sentido. E aí, quando eu falo criatividade, existem mulheres e homens que são muito criativos na cozinha e trazem essa afetividade na culinária. Existem pessoas que, como eu, fazem a arte, né? A arte manual. Existem artesãos aí que às vezes não consideram como arte, acham, só faço isso para vender. Não, mas é sua criação. Então, deem valor àquilo que vocês produzem. Seja você escritor, músico, e quem ainda não descobriu aquilo que foi chamado para fazer, a sua criatividade, aquilo que flui com facilidade em você, seja cantar, tem gente que canta e emociona, né? Seja uma peça. Eu tenho uma amiga nossa em comum, ela escreve peças maravilhosas, ela analisa críticas, ressignifica a sua vida e siga em frente com a sua arte. E o autoconhecimento é muito importante, porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe quem a gente é, então a gente sabe exatamente dar o peso necessário para a fala de alguém. Quando a gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. E aí a gente não dá um peso maior do que aquela fala deveria ter, né? Então, assim, é isso. Quando uma pessoa faz uma crítica, a gente precisa ponderar e aquilo que a gente já falou, não levar para o pessoal, saber quem a gente é. E às vezes aquilo pode até servir de uma mola propulsora para te dar mais força ainda. A gente tem uma lenda que fala do boi selvagem, quanto mais ele é ferido, mais forte ele fica. Então a gente precisa levar isso para a vida. Quanto mais as críticas vierem, então a gente transforma isso em força para vencer. E também procurar ser leve. A verdade é que o ser humano tem uma tendência de buscar aprovação. Nós temos uma necessidade, e o pertencimento é uma necessidade de sobrevivência emocional. A gente tem essa necessidade de pertencer. Mas isso não quer dizer que nós precisamos da aprovação de todo mundo. Não é isso. A gente precisa da aprovação de Deus. Nós temos um Deus que nos ama. Então, além dessa criatividade, além dessa inspiração, que a gente possa levar essa inspiração para a vida. Porque a vida é muito curta para ser pesada. Então, que a gente possa ter uma vida leve e que a gente possa desenvolver as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, porque a humanidade espera que a humanidade e Deus, a humanidade precisa, e Deus espera que a gente possa distribuir aí tudo aquilo que já está na gente. A gente só precisa botar para fora e viver essa vida abundante que Deus tem para cada um de nós.